Olá malta, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Act Disruptivo. Para quem não nos conhece, aqui à minha direita tenho o meu querido amigo Paulo Silva, à esquerda o meu querido amigo Rui Dias e o meu nome é Francisco Gomes. Este é um podcast no qual partilhamos reflexões de uma mentalidade pragmática, sem tabus e com preocupações em efeitos práticos. Rui, como é que estás? Estou bem, obrigado. Já tomei o meu café, estou animado, episódio número 5. Acho que é uma grande meta aqui para a equipa. Número muito importante. E tu, Paulo, como é que estás? Estou bem. Acho que este tema é um tema muito interessante. Fiz algumas reflexões sobre ele antes de vir para cá e estou muito entusiasmado. Vamos lá então. Como já viram no título, qual é o nome do episódio? Isto será focado nas perguntas: o que é que quero ser amanhã, onde é que quero estar e como é que podemos trilhar o nosso caminho com objetivos e o sonho em mente. Este tema dá seguimento ao episódio anterior, onde falámos da importância e como gerir as motivações e como é que podemos estar interessados no cargo atual, e convido-vos vivamente a ouvirem, se ainda não ouviram, e sem mais demoras vamos dar então início a mais um episódio. Como habitual, vamos começar aqui com uma provocaçãozinha, pegando aqui num ponto do terceiro episódio, que foi as entrevistas. Muitas das vezes, durante as entrevistas, as empresas ou a pessoa que nos está a entrevistar perguntam-nos: onde é que te vês daqui a 5 anos? Rui, faz sentido colocar esta questão às pessoas? Acho que é sempre aquela questão clichê das entrevistas, e é sempre uma questão interessante para ver até que ponto as pessoas têm alguma ambição ou têm gostos ou coisas que gostavam de seguir e ainda não estão bem maduros. Acho que é uma pergunta clichê que às vezes também não traz muito sumo, mas é sempre bom dia fazer, porque às vezes podemos ser surpreendidos com a resposta. Mas sim, fizeram-me essa questão no meu primeiro emprego, na minha primeira entrevista. E eu na altura respondi, já agora também, storytelling, não é? E eu na altura respondi que gostava de me ver, essa cena marcou-me, porque até que depois nem ingressei nessa empresa. Essa empresa era em Lisboa, ainda bem. E eu respondi que gostava de ser alguém que tivesse, que as pessoas reconhecessem alguma importância, que eu fosse útil. E acho que foi tipo qualquer coisa mesmo como líder de equipa ou liderar uma equipa. Não aconteceu em 5 anos, aconteceu em 6. Por isso acho que Foi mal. não foi mal. Foi uma profecia. Às vezes, lá está, pode ser também isso. Pôr ali o sonho. Pôr ali o sonho e verbalizá-lo, dizê-lo, claro. E tu, Paulo, o que é que achas? Assim, no momento da entrevista, eu acho que às vezes no momento da entrevista a utilidade dessa pergunta, eu entendo que se faça, que essa pergunta se faça. Eu entendo que essa pergunta se faça. É clichê. É clichê muitas vezes porque a resposta também é clichê. Ou é expectável uma resposta clichê. Quero ser manager, quero ser team leader, para mostrar que vai entrar na empresa cheio de garra e acrescentar imenso valor para atingir um patamar mais elevado. Mas essa pergunta talvez faça mais sentido se calhar ao fim de 6 meses na empresa, em que já existiu uma adaptação, a pessoa já começou a entregar valores, já conheceu as pessoas, e aí sim essa pergunta pode fazer muito sentido para os dois lados. Para os dois lados chegarem a um ponto e dizer assim: ok, e daqui a 5 anos, onde queres estar? Nós já conhecemos o teu trabalho, tu em determinados pontos foste muito interessante, noutros pontos percebemos que temos que melhorar, e aí acho que a pergunta é mais justa para os dois lados. Enquanto que eu acho que no momento da entrevista essa pergunta é um teste para perceber acho que é um teste para perceber a garra da pessoa em relação à missão que quer e tal. Só que pode ser uma avaliação um bocado supérflua, porque eu acho que quando ao fim de, se calhar, acho que pode haver um momento melhor para fazer essa pergunta, e acho que ao fim de algum 6 meses, quem diz 6 meses, até pode ser ao fim de 3 meses ou de 2, não é? Uma pessoa de repente começa a trabalhar, começa a entregar valor, adapta-se à equipa, começa
a criar as suas sinergias, as suas relações, as suas sinergias dentro da empresa, e se calhar nesse momento já faz mais sentido os dois lados, tanto a empresa como o colaborador, criarem uma estratégia em conjunto, que acho que isso pode ser feito em conjunto, para a pessoa se posicionar. Eu acho que, dependendo de como a pergunta seja feita e canalizada, perguntar como é que te vês daqui a X também pode, quem faz a pergunta, pôr-se um bocadinho no compromisso de, ao aceitar a pessoa na entrevista, quase que, ok, se calhar daqui a 5 anos consigo-te garantir isso. Ou consigo-te pôr no caminho de atingir isso. Sim, também. Se for assim perguntado. Sim. E a coisa assim fica mais justa. Agora, se calhar, se perguntarmos quais são as tuas expectativas, o que é que gostas mais de fazer, e fazer a pergunta das expectativas de 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses para ver o amadurecimento dessa visão, também pode ser um bom acompanhamento. Se calhar, pronto, a pergunta é clichê, há várias maneiras de fazer. Se calhar perguntar quais são as tuas expectativas, não nos pomos numa posição de compromisso, porque se eu perguntar assim, Paulo, onde é que tu vês daqui a 6 anos? E ele, vejo-me assim, e eu contrato o Paulo. É porque eu quase que aceitei a tua visão daqui a 5 anos, de certa maneira, se eu não a contrapus. E tu depois vais sentir assim, ok, se calhar, podes ficar com uma expectativa, podes ficar com uma ilusão. Se calhar, eu daqui a 5 anos até consigo, se eles me aceitarem, mediante isto, eu posso ter aquela oportunidade. E até pode nem ser real, não é? Sim. Por isso eu acho que também é complicado a pergunta. Mas eu gosto pela cena de também perceber se existem ambições, se a pessoa é mais... Porque também daqui, de repente, consegues perceber quase um perfil. Se a pessoa até a nível de roles, não é? Se é que posso colocar esta pessoa, de repente estás ali numa linha em que tu dizes, ok, preciso de um team leader, não preciso, alguém que possa ser mais líder, não preciso, que cá tem aqui potencial ou não, e de repente com essa pergunta pode dar algumas ideias para mais tarde trabalhar esse tema. Pode ser interessante. Não compensaria fazer mais uma introspeção e pensar a curto, médio prazo e a longo prazo? Ou seja, em vez de estar só a apontar para os 5 anos, porque ambos falaram nesse período de 3 meses de amadurecimento, não compensava perguntar onde é que queres estar a curto, médio prazo e depois a longo prazo? Mas tu consideras longo prazo 5 anos? Sim. Sim, de repente 5 anos pode ser longo prazo, não é? Já muita gente roda ao final de 3, 5 anos de posição, por isso já é uma meta. E aqui também depende do contexto, como é que a empresa está a crescer, em que estado é que a empresa está, não é? Mas sim, mas eu colocaria, sei lá, ao fim de 2 anos, principalmente quando uma pessoa entra numa empresa, não é? Há um caminho que se faz, há uma curva de crescimento muito rápido, porque a pessoa está a absorver muito conhecimento, a adaptar-se, a aprender coisas novas, e se calhar ao fim de 2 anos o trabalho que entrega e o valor que entrega não tem nada a ver com o primeiro dia, não é? E se calhar ao fim de 2 anos os dias de trabalho já estão mais semelhantes com os dias de trabalho de 5, não é? Certo. Depois, não é? E talvez faça todo sentido, se calhar ao fim de 3 ou 6 meses tu definires o teu objetivo para 2 anos e não para 5, porque efetivamente existiu ali um crescimento muito rápido e há um reajuste na organização, porque aquela pessoa, se tudo correr bem, passou do 0 para... É assim, se pegarmos nos 6 meses, mais ou menos uma pessoa, dependendo do cargo, mas eu acho que uma pessoa nunca se torna aquilo que ela pode ser em menos de 6 meses. Acho que existe ali 6 meses, entrar numa empresa, adaptar-se ao negócio, adaptar-se à posição, às pessoas. Acho que existe, para mim é sempre ali os 6 meses. Acho que é honesto dar esse tempo à pessoa. Sim, claro. Okay? Perguntar logo nos 6 meses expectativas ou como é que ela se fez, que é um bocado cedo, porque ela ainda se está a adaptar. Mas lá está, as empresas também o fazem muitas vezes, 1 ano mais ou menos é sempre os objetivos para o ano seguinte. E até acho que até é um bom período, porque tens aquele tempo em trás, tens uma série de expectativas a cumprir, amadureces durante aquele ano, e agora, ok, pegando no que fizeste no último ano, o que é que pode ser os teus objetivos para o ano seguinte? Acho que é ano a ano, acho que até é uma boa coisa. Se calhar de 2 em 2 anos, da empresa pôr esses objetivos para ti. Acho que é um bocado bom. Eu gosto da cena do ano. Há empresas que até fazem 1 ano, com aquilo que eles chamam tipo midterm, assim, ao final de 6 meses fazem ali deixa ver a evolução dos teus objetivos, estás a conseguir atingi-los ou não, para dar aqui um jeitinho. É quase como se estivesse a fazer
um bocadinho de agile Sim, sim. nas avaliações. Sim. E acho que isso até tem funcionado muito bem. Depois, dependendo da maneira como subjetivamente o líder o é, até pode fazer aqueles one-on-ones, mês a mês, 2 em 2 meses, para realmente ir dando pequenos ajustes e ter alguma expectativa para os 6 meses e para o ano. Sim, e para organizar de uma forma mais pausada os objetivos. Ok, tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3 e o somatório será o objetivo cumprido. E se mudarmos aqui um bocadinho o prisma do profissional para o pessoal? Achas assim tão importante termos a visão de que queremos estar daqui a 2 anos, 5, 10? Eu acho. Mas o pessoal são coisas muito diferentes. E é um domínio completamente diferente. Porque eu acho que quando a gente olha para os objetivos pessoais, eu acho que a gente começa a pensar em bem-estar, não é? E quando nós olhamos para os objetivos profissionais, o bem-estar também está lá, mas existe a componente de obrigação associada ao trabalho, existe a componente de materialização, ok? Existe objetivos mais específicos, mais palpáveis, mais mensuráveis e o bem-estar pessoal é uma coisa mais difusa, não é? Mas pões os teus objetivos pessoais só no bem-estar pessoal? Sim, os meus objetivos, tipo, quando isto é assim um bocado a minha forma de ver a felicidade, não é? Que é quando nós, ou seja, vamos esquecer o trabalho, vamos pensar só na nossa vida sem trabalho. Não é fácil pensar na nossa vida sem trabalho, mas existe muita coisa, não é? Como é evidente. Existe o bem-estar físico, existe o bem-estar mental, existe as relações que nós temos com os nossos amigos, existe um bem-estar espiritual, para quem gosta de desenvolver esse lado. E portanto, não é tão tu podes ser uma pessoa muito simplista, não é? Simplista não, uma pessoa extremamente simples e de repente tu nem precisas de metas para ser feliz, não é? Tu já vives num estado de graça tamanho e numa paz que eu digo, não quero mais nada, para mim está bom. Portanto, se bem que quando a gente olha para o lado profissional, encarar no lado profissional desta forma já é um bocado mais estranho para mim. Porque de repente a organização quer crescer, não é? Uma organização, uma empresa, não é? Quer crescer sempre. Não conheço uma empresa que não queira crescer, queira manter aquilo ali, não é? Acho que existe sempre uma ambição de crescimento, até porque depois a economia cada vez mais pressiona o crescimento de qualquer empresa, porque a tecnologia está aí, o trabalho é automatizado e portanto o valor que a gente tem que acrescentar é cada vez maior. Por isso é que a economia é cada vez mais de conhecimento e menos de produção de objetos. E portanto, tu para sobreviveres também nas empresas tens que ter um plano de crescimento, tens que ter objetivos que promovam o teu crescimento. Sim, já na vida pessoal, tu podes ser feliz sem crescer, se te apetecer. Enquanto que no trabalho... Sim, eu punha aí um travão. Né? Punha aí um travão. Até porque tu falaste sempre em bem-estar. Falaste em todo o bem-estar, menos o bem-estar financeiro. Tu estás a pôr o bem-estar financeiro muito dependente da tua empresa. Sim. E eu já começo a pôr o meu bem-estar financeiro dependente de mim. Certo. E já agora vamos passar aqui um livro para as pessoas em casa a ler. Li recentemente, o Francisco acho que também leu. O Pai Rico, Pai Pobre, grande clássico. Sim. E acho que muda muitas mentalidades. Sim. E pôr o crescimento familiar, não o crescimento da empresa, pôr o crescimento financeiro. Não é? Porque a tua empresa cresce, mas a tua família também pode crescer. O financeiro pôr do teu lado as tuas skills também como Paulo a entregar às empresas ou aos outros. E eu ponho objetivos a mim próprio, a nível pessoal, não de bem-estar só, de âmbitos de conhecimento, de capacidade financeira de fazer outras coisas para além de depender só da minha empresa, não é? Ponho assim algumas coisas, ponho assim algumas metas quase anuais, não ponho assim, dentro do mesmo ano não ponho 6 meses, não ponho não sei o quê, mas ponho assim metas anuais, até porque vocês conhecem-me e eu quase todos os anos troco de óleo.
Houve um ano que dediquei-me só à fotografia, houve um ano que dediquei mais motos, houve um ano que dediquei-me a outra coisa qualquer, Sim. aos carros clássicos. De repente, todos os anos vou trocando assim coisas também para crescerem assim, em alguns hobbies, em alguns âmbitos, mas a nível pessoal, tipo, sei lá, de ideias, de cenas financeiras ou caralho, também começo a pôr alguns objetivos e testar algumas coisas. Isto aqui, vou testar isto durante 6 meses, um ano, se não der, parto para outro, se não der, parto para outro, se não der, parto para outro. E acho que isso deve ser posto também. Mas tu limitas a X anos? Ficas limitado a um espaço temporal ou não? Assim, algumas ideias sim. Até para desbloquear mentalmente do que estava a pensar. Né? E começar com outra. Porque de repente se acumulares tudo... Eu, por exemplo, a fotografia deixei por completo. Para me dedicar capacidade mental a outras coisas. E os carros clássicos quase que deixei por completo. Eu deixei de ir em encontros, eu deixei de fazer fotografia de carros, eu deixei quase tudo. De vez em quando não volto, tinha o carro que tenho. Mas para deixar tempo para outras coisas. Porque não dá para tudo, cara. Lá está, como o Paulo disse, as coisas crescem, a família também cresce, existe tempo para dar à família. Mas eu ponho assim alguns objetivos a nível pessoal. Até para desenvolver skills minhas que eu consiga promover para um emprego. Não é? Mas eu concordo contigo. Eu só acho que no domínio pessoal a rigidez dos objetivos não precisa ser necessariamente tão Concordo. Tão rígida. Tão rígido. Eu acho que quando a gente está numa empresa, eu acho que nós devemos nos cobrar de uma forma mais agressiva em relação à definição de objetivos, de cumprir, de progresso. Pois, é interessante isso. E eu acho que no âmbito pessoal eu já sou um bocado mais. Já penso com mais calma, no sentido de olhar para aquilo que tenho, olhar para aquilo que eu sou, para as relações que eu estabeleço, saber exatamente aquilo que faz parte, porque de repente já há muita coisa que eu tenho e que eu estabeleci, que eu sou, que já faz parte do meu sonho, não é? Por exemplo, saúde física. No meu sonho eu sou uma pessoa com saúde física. Bons amigos. No meu sonho eu tenho bons amigos. E de repente há muita coisa do meu sonho que eu já tenho. E é importante a gente olhar para o presente assim, para preservar aquilo que já faz parte do sonho. Correto. E a partir daqui, olhar para aquilo que já faz parte do sonho, preservar e tirar aquilo que não interessa. Isso é muito importante. Dizer não, isto faz parte do meu sonho. O que eu estou a fazer faz parte do meu sonho. Esta atividade que eu fiz hoje no meu dia ideal faz parte? Não, então se não faz parte, tira. Não é? Certo. E depois, entendermos, eu acho que os objetivos pessoais só vêm depois disto. Depois de, ok, agora eu quero ser esta pessoa, agora eu quero ter, eventualmente, algum objeto, agora eu quero transformar a minha casa para, agora eu ponho alguns objetivos, alguns períodos para as coisas acontecer, até mesmo para não deixar que as coisas mas isso é importante. Andem demasiado. Porque senão de repente, daqui a X, daqui a um mês, mais um mês, não é agora não dá jeito. De repente, se pusermos uma meta, que é aquilo que o trabalho impôs, o trabalho impõe metas. E as coisas acontecem. Sim, é isso. Se nós não pusermos muitas vezes metas, passam 10 anos que não cumprimos o sonho. Ou o que seja. Porque a ação, às vezes eu pelo menos policio-me muito em relação a isso ultimamente, que é equilibrar a quantidade de coisas que se pensa e a quantidade de coisas que se faz. Correto. Porque de repente, se fazes muito, podes não fazer coisas com qualidade. Se pensas muito, não fazes nada. É verdade. Não é? Então de repente eu tiro períodos em que por acaso estou aqui a olhar para uma checklist que fiz, que é, ok, parei, o que é que eu preciso fazer? Parei de pensar, parei de idealizar o que é que eu preciso fazer, tendo em conta aquilo, os pensamentos que eu já tive. Isto. Então amanhã vai ser para fazer. E tu de repente estás saltos, não é? Já resolveste aquilo, já resolveste aquilo, já resolveste aquilo. Aquele conjunto de tarefas sai do teu inconsciente e até te libertas dos teus pensamentos para começares a pensar coisas novas. É isso. Mas eu acho que é muito importante isto. Eu também li há pouco o Séneca e estou a ler meditações, então estou ali um pouco na parte do estoicismo. E o estoicismo motiva muito a tu ser sensível à tua percepção sobre o mundo, não é? E quando a gente pensa na nossa percepção sobre o mundo, ou melhor, quando nós pensamos em sonhos, nós devemos pensar sobre o que é que eu pensei. Ok, qual é a minha percepção sobre os sonhos?
E depois eu pensei, ok, em vez de olhar para o futuro, porque eu inspiro muito no meu filho, não é? A gente é pai e realmente é transformador. Eu penso, se o meu filho é feliz, sem a noção de futuro, eu acredito que ele não pense, Nós, quando éramos putos, éramos felizes sem noção de futuro. sem noção de E futuro, sem preocupação. é porque ele é feliz com a percepção que ele tem sobre cada momento que ele tem. É. Mas eu penso, ok, calma, Paulo. De repente existe o cérebro evolui, temos o córtex pré-frontal a desenvolver-se e por aí vai. E nós não somos seres iguais às crianças, não é? Nós de repente, a humanidade por algum motivo pensa no futuro e nós precisamos do futuro. Mas ter esta noção de presente e eu achei muito interessante esta reflexão que eu fiz, eu gostei muito dela, porque pensar nos sonhos no dia 2, e tu dizes assim, ok, olhei para a minha vida e pensei, olhei para o meu dia e pensei, este meu dia, o que é que faz parte do sonho? Ok, isto faz parte, estar com a minha família faz parte, ir para a minha casa nesta condição faz parte, fazer um churrasco com os meus pais faz parte. Pois, se calhar agora aqui no trabalho gostaria de melhorar um bocadinho aqui, a minha condição financeira gostaria que me desse um bocadinho mais de liberdade. Sim, essa reflexão e fazer essa retrospectiva no dia é coisa que eu realmente não faço. E não faço mal não fazer. Faço mal não fazer. Porque de repente tiramos ali aquelas gordurinhas que nos chateiam todos os dias. Exatamente. E que nos gastam energia e que nos estão a impedir de avançar com o sonho, de canalizar energia para o sonho, e um gajo não reflete sobre elas no estilo. E também outra coisa engraçada que é, tu podes sentir grato e sentir-te bem pelas coisas boas que já tens, que faz parte já do teu sonho. Sim. Que de repente, que muita gente diz assim, eu quero acrescentar uma coisa àquilo que eu tenho. Por exemplo, eu quero uma casa lindíssima, com todas as condições da minha família. Ok, tudo bem. É justo. Não estamos aqui não condenemos. Mas, se calhar não vou sacrificar aquilo que eu já tenho. Porque aquilo que eu já tenho também já faz parte do sonho. E depois eu posso ter a casa e não tenho aquilo, a família feliz dentro da casa, não é? E este equilíbrio, perceber ao dia 2 o que é que já faz parte do nosso sonho é muito importante para procurarmos outros sonhos de forma consistente e não destruir coisas que já tínhamos. Só mais aí uma coisa sobre falar sobre o estoicismo. O estoicismo também insiste muito na brevidade da vida certo. E no fazer acontecer as coisas. Num adiar. Isso. Lá está aquele provérbio, porque deixar para amanhã o que podes fazer hoje. E realmente as coisas é bom que aconteçam e que se faça. Por isso, estas metas também a nível pessoal que eu falei ao início, de pôr algum período para as coisas acontecer, é um bocadinho também para fazer com que elas aconteçam, porque no passado deixei muitas coisas a adiar muito tempo e depois um gajo sente-se arrependido. E eu acho que eu tenho abordado a questão do adiar, a questão, portanto, o adiar ok, a gente vou definir adiar. Adiar. Nós temos uma tarefa para fazer, não é? E achamos que aquela tarefa tem que ser feita, definimos aquela tarefa como, ok, tenho que fazer isto, eu quero fazer isto, e depois não a fazemos, não é? Depois passa um dia, passa outro, passa uma hora, passa duas e não temos vontade para a fazer. Eu acho que muitas vezes, quando a tarefa, o que é que eu penso? Definir tarefas para mim que sejam aquilo que eu sou. Que me façam tornar aquilo que eu quero ser. E não... Porque muitas vezes o que é que a gente pensa? Pensa, era fixe, não é? Uma noção de fixe que cai às vezes do céu. E imposto por alguma coisa. Imposto por alguma coisa, pela publicidade, pela televisão, por alguma coisa. Era fixe fazer isto. Então vou pôr aqui no meu to-do, fixe fazer isto. Ok, mas repara, depois de tu fazeres isso, tu vais ser aquilo que tu queres ser? Sim. Então se esse sim, então tu vais fazer porque é aquilo que tu és. Não é discutível. Aquilo que tu és é aquilo que tu és, não é? Mas muitas vezes nós iludimos-nos a nós próprios. É tipo, pomos todos para fazer de coisas que no mundo encontrar aquilo que é a nossa essência, é aquilo que nós queremos ser. E por isso vamos adiando as coisas. Os nossos valores, o nosso propósito. Exatamente. Episódios anteriores. Já falamos sobre isso. Exatamente. Mas há uma palavra muito importante aí, que é prioridade. Sim, a prioridade. Eu acho que a prioridade só entra depois da reflexão que o Paulo acabou de dizer, de separar o teu propósito e o que tu queres ser daquilo que é o, entre aspas, fixe. Aí é que entra a prioridade. Até aí acho que não entra. Sim, eu entendo. Mas repara, eu percebo o que estás a dizer, mas repara uma coisa. Quando tu começas a dividir, às vezes eu fico meio lixado. Às vezes eu sinto-me bem na dúvida, que é, imagina, tu tens
por exemplo, eu olho para a minha vida assim como fatias. Por exemplo, ok, é importante, a minha saúde física é importante e por causa disso eu faço exercício e eu alimento-me bem. Eu essa fatia deitei fora. A minha saúde... Essa fatia substituíste por uma fatia de pizza. Foi mesmo. Bem, mas depois existe, por exemplo, a saúde mental e então eu gosto de fazer algumas coisas, gosto de melhorar a minha percepção sobre o mundo. Depois tens a parte da família, a saúde financeira, não é? Porque de repente a estabilidade financeira também traz algum conforto e desatrapalha a tua vida. A relação que eu tenho com os meus pais, com a minha família. E quer dizer, e depois de repente tens aqui muitos eixos, muitas dimensões, e às vezes eu sinto uma dificuldade aqui na prioridade. Entendes? Que é do género, ok. Já depois isso já é depois de teres feito o quem é que eu sou, o meu propósito. Quem é que eu sou, o meu propósito. Depois de definir isso, tens uma série de tarefas e tens prioridades. Era aí que eu estava a dizer. Para mim a prioridade só vem depois de separar o fixe, entre aspas, do que é que eu sou, o que é que eu quero fazer. E realmente aí é difícil. E acabas numa semana por ter que fazer um bocadinho de tudo, lá está, mas é refletir, é ver o que é que realmente se pode tirar ali que não é bem, mas chega um ponto que o tempo não é suficiente. O que é, desculpa? Chega um ponto que o tempo não é suficiente. O tempo do dia, entre o trabalhar, entre fazer os teus objetivos, o fazer espaço para a família, depois também ter... diversão. Tudo. E tu podes fazer os teus hobbies e pá, torna-se muito difícil. Torna-se muito difícil. Eu queria fazer aqui também, falar sobre o adiar. Estávamos a falar sobre o adiar e trazer aqui um bocadinho mais para o contexto do trabalho. Muitas vezes um gajo adia ou procurar uma nova oportunidade, tomar alguma ação que nos mude na empresa, falar com alguém ou alguma situação. Houve uma vez um caso muito caricato com um amigo em que eu já na altura fiz a cena de ok, eu mais tarde ou mais cedo eu vou mudar, porque as coisas começam a amadurecer, as minhas ideias, e eu preparei o meu currículo bem ainda antes de ter o objetivo de mudar. Achei que era a primeira fase. Eu tinha que ter a ferramenta para poder mudar. E tinha uma amiga que comecei a dizer assim, olha assim, tu vê lá se preparas o teu currículo, tu não tens um currículo feito, e vai surgir um dia uma oportunidade que tu não queres perder, e tu não vais ter o currículo em mãos para mandar. Essa pessoa não adiou a cena de fazer o currículo, fez o currículo mesmo não precisando dele, passados uns meses precisou dele e tinha o currículo pronto para enviar. Esta cena de muitas vezes adiarmos o procurar um trabalho ou uma mudança na empresa ou procurar aprender uma coisa nova, nem que seja chegar a casa e só ver um vídeo de 5 minutos sobre aquela framework ou apenas criar um documento no qual se vai criar o CV. Exatamente. Sim. Essas pequenas ações, não adiar isso, é que muito acumula ao longo do tempo e quando precisarmos não perdemos as oportunidades. E isso está muito relacionado também com o estoicismo, de realmente as coisas fazer acontecer. E muitas vezes adiamos no nosso dia-a-dia. Adiamos todos os dias. Um gajo diz assim, eu gostava de ser, se calhar, melhor líder ou ser mais bem organizado. Mas eu não tenho tempo para tomar aquele workshop ou para ler aquele livro. Não, pegas no livro, tu metes na mesinha de cabeceira. Até nem se deve ter por causa do Feng Shui. Acho que há assim uma cena qualquer, já agora. Não metam na mesinha de cabeceira. Nem que num dia tu pegas e lês o prefácio. Nem que leias a primeira página. Sim. Custa muito começar a ler. Quem não tiver o hábito... Fogo, sim. Lês uma página. Amanhã lês 2. Lês 5. Chegas a um ponto, quando és conta, estás a ler 15, 20 de uma vez. Não adiem. Porque aquele momento perfeito de um sábado de tarde, sem chatices, sem ninguém incomodar, 3 horas seguidas para ler o livro, vai ser agora. Não existe. Mesmo que exista, que não existe. Sim, mas é tipo... A pessoa vou para o Netflix, porque eu realmente tinha Senhor dos Anéis para ver e demora 2 horas e 50 e... Sim. E as pessoas acabam por pôr outra coisa à frente. E eu concordo assim a 100% contigo. Eu acho que temos uma tarefa difícil que queremos fazer. Às vezes acontece isso, não é? Queremos mudar de empresa, não é? Tarefa difícil. Preparação do currículo, perceber quem é, isso aqui LinkedIn. Nunca olhar para isso. Nunca olhar para esse processo como um todo. Dizer assim, ok, o que é que eu vou fazer? Qual é a ação que eu hoje vou fazer para contribuir para a realização do meu sonho, de mudar do meu objetivo, de mudar para uma empresa melhor, com melhores condições?
o que for. Havia momentos... Posso criar uma pasta com um documento em branco Word, onde eu vou arquivar a minha documentação necessária vou fazer isso. Só fizeste isso amanhã, já vais escrever o título desse documento ou o título do currículo. E depois aquilo acaba por ser um bocadinho exponencial, porque tu começas a ganhar gosto, começas a produzir, o trabalho começa a aparecer. E é muito importante isso. Havia momentos, por falar nesta experiência, todos nós passamos por ela, houve momentos em particular que eu apenas abria o LinkedIn e chegava lá e ia só tipo às minhas skills e deixava um jeitinho. Esta já não me interessa, esta interessa. Só fazia aquilo naquele dia. Havia um dia que eu só escrevia a biografia. Havia um dia que eu só fazia... porque de repente também há outras coisas que queremos fazer no dia. Essa questão que tu falaste das fatias. De repente as fatias, não dá para fazer as fatias todas num dia. Mas dá para fazer um bocadinho. Às vezes dá assim 5 minutos, 10 minutos. Fácil. E agora até te digo mais uma coisa. Que é, eu acho que esta questão destas microtarefas que a gente está a falar, não é? Que às vezes é tipo, vou fazer uma microtarefa só para... Não é? Que às vezes é só uma mini vitória, mas que tu, no final, significa... É muito significativo. Porquê? Porque no final daquele dia tu dizes, eu fiz alguma coisa para conseguir atingir um objetivo. E isso é muito importante, porque entre fazer alguma coisa e não fazer nada é uma microtarefa que não deu trabalho nenhum. E psicologicamente faz toda a diferença. Motivação. E outra coisa que eu até estou assim, a aprender e a guardar para mim, que é... Imagina, é exatamente nas mudanças que essa estratégia das microtarefas tem que entrar. Porque, repara, imagina que tu... Por exemplo, há tarefas que a gente já... Por exemplo, imagina, eu treino, se tudo correr bem, quase todos os dias, não é? Uhum. Para mim, fazer um treino, passar o meu treino de 1 hora para 1h30 é fácil. Mas começar a praticar uma nova modalidade a complementar com aquela que eu vou fazer é uma mudança. É disruptivo em relação àquele ramo que tem que ser todos os dias. Ou seja, esta mudança vai ser como uma micromudança. Vai começar com uma micromudança. Eu tenho que me focar não na mudança, mas na micromudança da próxima segunda-feira, que eu se calhar vou só fazer aqui um ajuste. E depois acrescentar outra. Porquê? Porque eu já tenho um hábito e para mim cumprir aquele hábito é muito rápido, é muito fácil. Aumentar o hábito também se calhar é fácil, mas acrescentar outro ou mudar a natureza vai ter que ser com um microajuste. É escolher as sapatilhas no dia anterior e preparar o equipamento. Se calhar no primeiro dia é só isso. Qual é o equipamento que eu tenho que... É este. Depois, hoje vou só fazer só 5 minutos. Ao fim de uma semana, ao fim de 2. Esse primeiro passo vai fazer muita diferença. É verdade. Deixa-me dar aqui uma referência, que é os hábitos atómicos. Vou um bocado contra o Feng Shui, porque o que ele sugere no livro é colocar o livro na mesinha de cabeceira para que tu o vejas e para que tu o leias, porque se tu o tirares da vista não o vais ver e vais querer ler. E depois ele também dá outra dica, que é fazeres os 4 minutos de uma microtarefa todos os dias. E isso vai-te explotar sempre, ou seja, pegas no livro, lês 4 minutos e não podes ler mais. E depois, passado 3 dias, já vais querer sair daqueles 4 minutos. Sim. Sim, isso é um exercício muito interessante. Mas, Francisco, há outros sítios para pôr o livro que não seja no quarto. Exato. Se as pessoas só vivem no quarto, tem que ser no quarto agora. Sim. Até pode ser colado no frigorífico. Não, mas isto... Porquê que eu disse em cima da mesinha de cabeceira? Porque este foi o livro que me ajudou a ganhar ritmo de leitura, porque eu não lia. E foi este livro que me despertou isso. E como é que eu fiz? Ele disse para pôr perto. E eu sempre que ia para a cama, lia e deixava o livro depois em cima da minha almofada. Ou seja, sabia. Quando chegasse à cama outra vez... Tu ias ter que pegar nele obrigatoriamente. Sim, isso é uma boa dica. E eu agora quero-te provocar noutro sentido, que é... Quem é que tu vais ser depois de te tornares leitor? Quem é que eu vou ser depois de me tornar? Exatamente, porque tu disseste assim, eu quero melhorar o meu hábito de leitura. Ok, tudo bem. A questão aqui é, porque é que tu queres mudar quem tu és por causa da leitura? Entendes? Porque deve haver aí um estímulo, ou seja, e isso é muito importante, até para depois escolher os livros que vais ler. Porque de repente, ler é bom. Ok, ler é bom, então eu tenho que ler, entendes? Mas, porquê? Porquê é que eu estou a fazer isso? Porquê é que eu estou a ler? Quem é que eu me quero tornar
Ou quem é que eu sou que intersecta com o mundo da leitura. E depois, Até porque isso depois vai fazer com que tu encontres os livros certos. Porque eu acredito que muita gente não lê porque é importante se nós encontrarmos os livros certos para nós lermos. Que nos vão motivar a ser aquilo que nós somos e sermos melhores. Estamos outra vez ao episódio anterior do propósito. De propósito. Quem somos, o why, o que é que fazemos as coisas. Mas sim, querias eu responder? respondo-te muito rapidamente. Na altura comecei a ler porque estava no mestrado e precisava de ler para fundamentar a minha dissertação e não consegui pegar nos livros para ler. Então tentei perceber, ok, onde é que posso começar a melhorar os meus hábitos de leitura. E apareceu-me este livro e é sem dúvida o meu livro preferido. E recomendo a toda a gente Sim, ler sim, aquele sim. livro. Mas há aqui uma coisa importante, tanto nos livros como na sociedade que nos rodeia, que é como é que estes fatores nos podem alterar o nosso futuro e o nosso caminho, não é? Em relação aos objetivos que falámos, Exatamente. em relação a onde quero estar Exatamente. e o que quero ser. É assim, alteram. Vou tomar. Força. É assim, para mim alteram imenso. Porque eu, ao ler, eu estava a ouvir o que vocês estavam a dizer, notei aqui algumas coisas que os livros me davam. Respondo também à pergunta do Paulo, que davam também alguma calma, alguma maneira de refletir sobre as ideias do livro, digerir melhor os temas. E sem dúvida mudar a mentalidade. E o ler tem-me ajudado muito a mudar a minha mentalidade em relação àquilo que são os meus objetivos, se eu realmente estou alinhado, se realmente é aquilo que eu quero, dá-me outras perspectivas, dá-me outro conhecimento que eu não ia ter se eu não o fizesse, se eu não lesse. Okay? E ajuda-me a treinar e realmente a perceber se o que eu quero ser, se os meus sonhos estão alinhados, se o próximo cargo a atingir se realmente é uma coisa que se reflete com o meu propósito, com a minha maneira de ser. E ao ler sobre esses temas, por exemplo, vocês sabem que eu leio muito sobre organização, métodos, gestão, e ao ver tudo isso e olhar para cargos que tenham essas skills como necessárias, eu tento perceber se é algo que eu gostava de fazer, se é algo que está alinhado. Porque há uma coisa que eu procuro, há bocado falámos do bem-estar, há uma coisa que eu procuro é que realmente aquilo que eu faça tenha um bem-estar muito alinhado com aquilo que eu sou e com aquilo que é a minha vida pessoal. Eu tenho que ser capaz de sair do meu trabalho sem estar cansado e olhar para o dia seguinte sem dizer assim, porra, amanhã vou ter que enfrentar aquilo outra vez. Quando isso acontece, alguma coisa está mal. E então eu tento ver assim, ok, gestão é isto. Vou ler sobre gestão, vou ler sobre lideranças de equipas. É isto? Ok, se realmente é coisas que me identifico. Será que eu quero dar um próximo passo para gestor de projeto? Sim. Ok? Se calhar sim. Então, o ler tem-me ajudado muito a definir os meus objetivos e a visualizá-los também. Eu acho que ler destrói os sonhos que não são verdadeiros. Ler ajuda-me muito a destruir os sonhos que eu tenho e não são verdadeiros. Mas consegues dar um exemplo, assim, uma coisa prática? Porquê que eu digo isto? Porque melhora a minha percepção sobre mim. Então, quando eu leio, eu melhoro a minha percepção. Eu acho que a leitura é muito interessante para tu melhorares a tua percepção sobre ti e sobre o mundo. Seja do que for. Não é? Quando tu lês sobre gestão, tu vais, ok, nunca tinha olhado para isto desta forma, não é? Sim. Mais do que às vezes o conhecimento que tu consegues aplicar, tu consegues ter uma nova... O mais interessante é a gente desenvolver perspectivas sobre o conhecimento. E nesse sentido, muitas vezes os livros que eu leio servem para destruir aqueles sonhos que às vezes eu tenho no meu imaginário, não é? No meu inconsciente, que não são verdadeiros. Não são verdadeiros ou não são possíveis? Não são verdadeiros. Não são verdadeiros tendo em conta Não são tangíveis? Não são verdadeiros tendo em conta a minha essência, não é? A gente às vezes inventa sonhos. Quero uma ciana. Lá está outra vez a coisa do... Entre aspas, os fixe. O fixe que cai não sei de onde, não é? Era fixe. E os livros não me ajudam assim tanto a encontrar os meus sonhos. Porquê? Porque eu acredito que uma criança de 3 anos é super feliz, sem futuro, não é? E portanto, eu acho que muitas vezes os livros ajudam a destruir os sonhos que não são verdadeiros. Isso é muito bom, porque a gente de repente livra-se de entulho mental. E acho que os sonhos verdadeiros surgem quando a gente olha para um livro em branco e tem que escrever sobre nós e sobre aquilo que nos faz feliz.
E fica aqui uma reflexão. Um exercício para se escrever, não é? O que é que realmente um gajo Porque gosta. quando nós olhamos para uma página em branco, nós temos que. E começarmos a escrever sobre nós e sobre os nossos sonhos, não é? Aí nós temos que saber quem somos. E depois de saber quem somos, surgem os sonhos. Uhum. Agora, muitas vezes quando nós estamos a ler os livros, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de nós criarmos novas perspectivas sobre coisas, começarmos a olhar para coisas de uma forma diferente e percebermos que afinal aquela ideia, aquele preconceito ou aquele sonho que a gente achava que tinha, afinal não é assim tão fixe. É assim, se formos um bocadinho assim mais filosóficos e menos práticos, um bocado. Olha aí, eu vou-te contaminar. O sonho é algo que tu ainda não experimentaste, ainda não sabes. Exatamente. Mesmo que tu escrevas no teu livro, Exatamente. é algo que tu ainda não provaste que Claro, gostas. sem dúvida. No entanto, o tentar fazer, ler sobre alguma coisa ou alguém te contar algo e tu experimentares e ver isso, Sim. já é um teste ao sonho. Eu acredito muito mais no teste do que propriamente ficar preso à reflexão. Eu tenho medo da reflexão, porque a reflexão volta àquela cena do adiar. Sim, depois sim, perdes-te sim, na sim. cena de escrever Mas, sobre repara, o sonho e de viver o sonho. Mas aí, e Rui, não repara, concretizá-lo. mas aí eu concordo contigo, porque tu estás aqui a dizer, imagina, tu lês alguma coisa que te desperta e depois experimentas. Quando experimentas, estás a sair do livro. Certo. Quando experimentas, é aquilo que tu és. Tu és o Rui que experimentou aquilo. Pronto. E aí é que está a cena. Se a pessoa tem que fazer o CV, se a pessoa tem que mudar de trabalho, se a pessoa quer uma oportunidade nova na empresa, em vez da pessoa... A pessoa sabe, ok, se calhar aquilo era bom de ser experimentado, vou falar com o meu chefe, vou-lhe dizer as minhas expectativas. Amanhã. E eu vou começar a criar o meu CV hoje. E eu vou procurar ofertas de trabalho no LinkedIn a ver o que é que existe no mercado para aquilo que eu quero. E não... Eu concordo com o exercício, mas o exercício tem que ter um prazo. Tem que ser breve. Sim, claro. Sim. A pessoa tem que ser, vou refletir isto durante o exercício pode ser interessante no sentido de por exemplo, o exercício de tu escreveres ou até pensar sobre aquilo que tu és e te identificares com isso, é aquilo que depois te motiva a dizer assim, não, eu sou esta pessoa. Portanto, se eu sou esta pessoa... Querias alicerces ali na... Se eu sou esta pessoa, se eu sou uma pessoa que quer dar melhor condições à minha família, se eu sou uma pessoa que gosta de natureza, então amanhã eu vou procurar um trabalho que esteja num contexto da natureza e que traga melhor condições à minha família. E eu não vou deixar de fazer um CV se eu sou isto. Porque se és isso, se tu és isso, tu tens que fazer isso. Acabou. É, mesmo eu sou o pai do Vicente e eu cuido do Vicente. Não é discutível. Não é? A gente tem que encontrar o indiscutível. Porque quando é indiscutível, tu fazes. Isso é realmente há muitas ferramentas para não é? Porque se nós formos pensar, porque é que há coisas que a gente faz indiscutivelmente? Não é? Nós cuidamos dos nossos filhos. Porquê? Porque nós somos pais. Não se discute isto. Tu não adias o cuidado do teu filho. Porquê? Porque é aquilo que tu és. Então, se é aquilo que tu és, tu fazes. Sim, e, por exemplo, noutras áreas, se nós encontrarmos esses indiscutíveis, acabou. Sim, só eu estava aqui a rir. Estou a ficar nervoso. Eu estou aqui a rir porque é indiscutível, mas ao mesmo tempo é um terreno muito pantanoso. Porque há pais que não cuidam dos filhos e não cuidam por várias razões. De repente, existe a responsabilidade de cuidar. Se calhar... São terrenos aqui que eu já... Sim, mas se calhar aí não existe uma identificação, não é? Exatamente. Quem é? Certamente Depende de quem pais, é. Estamos a falar assim do pai. Há pessoas que são pais, são progenitores, mas não são pais. Não são pais, sim. Okay. Mas repara, mas aqui o meu ponto é, eu estou a falar de nós dois em particular mesmo. Porque eu sei que tu és pai e eu sei que sou pai, percebes? E portanto, eu acho que ultimamente eu fiquei aqui com esta ideia, que é fazer aquilo que eu sou. Estás a perceber? Acho que é por aí. Estás a perceber? É fazer aquilo que eu sou, não é fazer por fazer. Porque se tu sabes, imagina, eu sou isto, então se eu sou isto, fazer isto e isto e isto é aquilo que eu sou. Então, fazer isto é indiscutível. E até fazes sem esforço, até te motivas melhor, Claro, até sai mais natural. Quer dizer, é isso? Querem acrescentar alguma coisa? É que... É assim, isto há muito para acrescentar sobre este tema, mas na realidade eu acho que o que eu quero ser, onde eu quero estar,
passa sempre por uma reflexão dos valores, dos princípios, conhecermos a nós próprios e vermos com aquilo que é o nosso bem-estar, em todas as vertentes do bem-estar, como é que a nossa próxima ação está alinhada com esse bem-estar. Se eu procuro bem-estar financeiro, o próximo emprego ou a próxima mudança pode-me dar isso. Bom, eu quero evoluir a nível de skills, a próxima mudança pode-me dar isso. Eu quero um desafio para me parar à prova 7 skills, a próxima mudança pode-me dar isso. Realmente fazer acontecer e não adiar as coisas e tentar cumprir os sonhos. Porque é muito fácil passarem 10 anos e um gajo olha para trás, os 2 primeiros anos, os 3 primeiros anos da empresa foram ótimos, o resto foi ver passar a banda, muita gente passou por nós, entrou e saiu e agora está naquilo que pode ser considerado como muito sucesso ou não, e nós apenas ficamos a ver a caravana a passar. E acho que tomar ações é muito para onde eu quero estar, tem que se tomar ações. Não se pode. E também às vezes, assim até fazendo um contraponto à minha intervenção, ao geral da minha intervenção, às vezes agir, às vezes também, se nós não tivermos 100% de certeza, também está tudo certo em tomar umas ações, para testar, percebe? De repente eu não sei exatamente, eu estou com algumas dúvidas em relação àquilo que eu sou em determinada área, mas tomar algumas atitudes, que a gente tenha alguma fé e agir, para também para nos testarmos, para percebermos como é que as mudanças, como é que reagimos às mudanças, também é muito importante. Porque estar infeliz e estagnado é que não. De repente às vezes agir um bocadinho à sorte, só para testar. Só para testar e conhecer a tua realidade, não é? De repente a gente sai da caverna, começa a ver, afinal não é tudo sombras. E eu concordo muito no agir. Há um provérbio que é: olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Eu não gosto desse provérbio porque eu acho que o agir toma mais energia, usa mais de ti. O agir é muito mais difícil. Claro. Então, quando alguém age, é porque realmente tem um propósito para fazer a coisa acontecer. É o que e ver as ações, para mim, são muito mais fortes do que as pessoas verbalizarem. Porque os conselhos toda a gente os dá. Um gajo diz assim: claro. Olha, o que é que achas que eu devo fazer? Vai falar com o teu chefe. Mas tu já falaste com o teu chefe quando estavas numa situação assim. Não falei porque... Então estás-me a dar esse conselho. E nem inspiras. Nem inspiras, mas... Tu inspiras pelo que fazes. Exatamente. Um líder é as ações que toma. Sim. Não é aquilo que ele diz. Aquilo que ele diz, as pessoas não vão acontecer, ele não cumpre, ele não entrega. E eu não gosto desse provérbio. Acho que realmente agir, pensar, refletir, aquela parte que tu falaste, acho que é muito importante. Ter esse momento para refletir, alinhar tudo e ver assim, não, isto são os meus alicerces e agora vou ter que tomar uma ação em X dia, em X mês, em X semana, tenho que fazer isso acontecer. Há momentos, atenção que a comunicação tem momentos para ser feita, também não se vai num dia em que o chefe está mais irritado com alguma situação no trabalho, não se vai lá chegar à beira dele e dizer assim: olha, eu quero trabalhar naquele projeto. E agora? Não, isso não se faz, não é? Sim. Leva logo um corte. Claro, sim. Mas encontrar o momento certo, mas dizer assim: eu vou, dentro desta próxima semana, arranjar um momento, pode não ser o ótimo, mas eu vou tentar fazer. Aquilo que me parece o ótimo, vou tentar fazer. Eu vou fazer o meu CV, eu vou procurar uma oferta de trabalho, eu vou procurar uma skill nova, eu vou começar a ler um livro, eu vou começar um hobby, ok? Tudo que vá de encontro ao onde eu quero estar. Se aquilo contribui de alguma maneira, acho que deve ser tomadas ações. Reflexão, um bocadinho, depois ação. Sou mais assim na cena da ação. Sim, acho que sim. Um 60-40. Portanto, podemos fazer o provérbio e dizer: olha para o que eu faço, não olhes para o que eu digo. Olha para o que eu faço, não olhes para o que eu digo. Ou olha para as ações das pessoas que te inspiram. Por exemplo. Mas o olha para o que eu faço também é duvidoso. Podes ter um caminho muito idêntico ao meu, mas nunca vai ser igual ao meu. Por isso acho... Certo. Sim, mas isso... Claro. Isso aí estás sempre sujeito, não é? A vida põe-te sempre situações em que nunca consegue ser exatamente igual. E ainda bem que falaste nisso. Ninguém tende a ser igual, nem de seguir os passos de outras pessoas. Okay? O que eu quero dizer, olha para o que eu faço, é... Eu mudei. Houveram pessoas à minha volta que não estavam bem. Essas pessoas olharam, o Rui mudou. Vou mudar também? Ponto de interrogação. Se sim, vou tomar as ações que ele tomou para mudar. Vou criar um CV, vou fazer o LinkedIn, vou me inspirar aqui, vou me inspirar ali. Eu não estou a dizer para a pessoa e para a mesma empresa fazer um CV igual ao meu. Apenas para seguir a fórmula. Tomar ações. Refletir e tomar ações. E fazer perguntas, eventualmente. Rui, o que é que me recomendas? Não é? Por exemplo. Isso é super justo. Mas sim, mas eu acho que as ações
das pessoas que nos inspiram, não é? Portanto, olhar para as ações das pessoas que nos inspiram e não copiá-las, porque copiar é um erro, porque, como tu falaste bem, há vidas diferentes, então se tu copias as ações de outra pessoa para a tua vida, não vai ter exatamente o mesmo efeito. Portanto, deve ser sempre uma inspiração. Deve ser sempre, ok. Porque a cópia não funciona. Não, a cópia, até porque os teus valores, o teu propósito é diferente do propósito do outro. E Se tu as copias, tuas capacidades. desalinhaste. Por exemplo, eu tomo ações tendo em conta aquilo que eu sou, porque eu sou forte aqui, sou fraco ali, não é? Então as minhas ações também é saber estes pontos fortes e pontos fracos. Se copias, não faz mates. Há uma coisa que eu muitas vezes já partilhei assim, em título de brincadeira: ser CEO. O CEO é visto como sucesso para muita gente, Sim. mas de repente não está alinhado com aquilo que eu quero. Porque eu vejo que todos os CEOs dedicam 90% do tempo ao trabalho. E eu não quero dedicar 90% do tempo ao trabalho. Eu tenho as fatias. Tens as fatias. Só não tenho a do desporto, mas tenho outras. E então eu quero ter tempo para isso. Então de repente ser CEO não está alinhado. E é as pessoas tentarem perceber isto mesmo. Fazer a reflexão, fazer aquilo que tu disseste, escrever no livro os sonhos, refletir sobre as fatias, pôr as coisas em prática, definir um tempo para pôr as coisas em prática. Todos estes bocadinhos com o objetivo do que é que eu quero ser, onde eu quero estar, todos os dias a cumprir um bocadinho disto, acho que é a forma. Sim. E gerir bem a energia entre a reflexão e as ações. Isso é muito importante. Aliás, é uma coisa que eu preciso muito fazer. Mas acho que a pergunta que podemos deixar aqui aos nossos ouvintes é: já deram o primeiro passo? Já deram o primeiro passo. Parece-me E depois de responder uma pergunta inspiradora. Quando é que será? Se ainda não deram, não é? Definir uma data para tomar o próximo. Definir qual é que é o próximo passo. Meter isso na agenda, meter isso no calendário, escrever isso no frigorífico, realmente agir. Fazer com que, para quem ouça isto que nós estamos a dizer, que realmente dê o benefício da dúvida. Nós todos fizemos isto, nós estamos aqui porque somos assim, de tomar ações. As pessoas tomem ações também. Sim. Obrigado, Rui. Obrigado, Paulo. Obrigado aos dois. E obrigado a vocês, ouvintes. E não se esqueçam, sejam disruptivos. Até à próxima. Deem um passo.